análise o senhor faz dessa visita e do trabalho feito pela Justiça do Trabalho aqui na cidade? É uma satisfação vir à cidade de Carazinho e aproximar o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região da comunidade local. A vara de Carazinho é uma vara importante, ela abrange mais de 15 municípios e tem um desempenho já de médio para grande porte entre as varas do Rio Grande do Sul. O objetivo do Tribunal Regional do Trabalho, nesses casos, é aproximar e conhecer a realidade local. É por isso que nós fizemos reuniões com a Prefeitura, com a Câmara de Vereadores, os representantes dos trabalhadores e os representantes dos empresários, né? Além, é óbvio, daqueles que trabalham na Justiça, advogados, juízes e servidores. Para nós é importante conhecer a realidade do Rio Grande do Sul, para melhor poder decidir, para melhor poder orientar as partes numa conciliação. Existem questões que são questões locais, mas também existem questões que são regionais, até mesmo estaduais. E essa é uma das tarefas da Justiça do Trabalho. Então, a nossa ideia é nos aproximarmos das comunidades onde existem varas do trabalho. Nós vamos visitar todas as cidades do interior do Rio Grande do Sul onde existem varas do trabalho e em todas essas cidades conversar com o poder público, com as entidades privadas, trabalhadores e empregadores e com advogados, juízes e servidores de cada local. Desembargador, já com essa proximidade então com as comunidades do interior do estado, existe aí um projeto que o tribunal pretende desempenhar em parceria com as comunidades? Esse projeto chama-se Integra TRT. É muito comum que as pessoas imaginem que o Poder Judiciário tem conhecimento prévio das coisas. E, na verdade, o Poder Judiciário conhece aquilo que as partes trazem ao seu conhecimento. Se não tiver a atuação de bons advogados e os próprios interessados, no caso, trabalhadores e empresários, trazerem ao conhecimento do juiz, olha, a minha realidade aqui você trabalha desse jeito, nós pagamos dessa maneira porque acontece isso, aquilo, aqui fizemos um acordo coletivo e, portanto, isso aqui sai um pouco da regra, aqui nós temos um costume profissional, né? Tudo isso é muito importante porque o Poder Judiciário possa conhecer. Quando isso chega, por exemplo, em Porto Alegre, imagina quando chega num recurso lá em Brasília, eu estou muito distante da realidade local. Eu vejo as coisas apenas pelo que está escrito, etc. Embora hoje nós tenhamos provas digitais, gravações, vídeos, não é a mesma coisa do que a pessoa estar próxima e conhecer a realidade. Então, um primeiro princípio da justiça é um princípio da adequação. O juiz precisa conhecer a realidade para dar uma solução adequada àquela realidade. Porque se ele não conhece ou ele vê de forma diferente do que ele dá uma solução errada, né? Porque a solução não se encaixa no que é aquilo, e às vezes até descontenta os dois lados. Então, essa é uma preocupação nossa. Nós trabalhamos com coisas muito sérias, que é a forma como as pessoas trabalham, a forma como as pessoas levam comida para dentro de casa, né? O trabalho não deixa de ser a forma como as pessoas sobrevivem, né? E por outro lado, nós trabalhamos com coisas como é que uma empresa gerencia a sua força de trabalho. Não existe empresa sem trabalhadores comprometidos, sem trabalhadores que, entre aspas, vistam a camiseta da empresa. Então, tudo isso é importante para o Poder Judiciário e nós precisamos ver isso de forma imparcial, olhando para os dois lados, compreendendo a realidade, mas é óbvio, né? Nós estamos aplicando um direito social, um direito que garante patamares mínimos de dignidade para que as pessoas possam, mais do que sobreviver, viver com dignidade. Esse é nosso compromisso como aplicadores do direito do trabalho. Desembargador, passados alguns anos já da atualização da lei trabalhista, né, e já da entrada em vigor dessa nova legislação, que reflexos o senhor percebe dessa nova lei, das mudanças que ocorreram na lei para o âmbito do trabalho da Justiça do Trabalho ou até mesmo daqui a pouco no volume de processos atendidos? A reforma trabalhista, sem dúvida, trouxe um impacto no número de ajuizamentos de processos na Justiça do Trabalho. Nos primeiros 2 anos, 2017, no final de 2017 a reforma trabalhista, 2018 nós tivemos uma queda bastante significativa nas ações, cerca de 20, 25%.
Depois, como tudo, houve uma estabilização e aí veio a pandemia. Tivemos outra queda das ações. Agora que nós estamos retomando os parâmetros de normalidade, já passados 2 anos do auge da pandemia, a Justiça do Trabalho está a pleno vapor, pleno atendimento. Então a nossa ideia é resolver, e já resolvemos 99% daquele passivo que ficou da pandemia, né? Aqueles processos que vieram ser adiados por conta do adiamento das audiências, por conta das políticas de distanciamento social. Então isso, voltamos ao trabalho presencial 100%. É claro que nós não esquecemos daquilo que as novas tecnologias trouxeram durante a pandemia, nós facilitamos. Hoje mesmo, por exemplo, eu estou aqui em Carazinho e fiz uma audiência no tribunal. Isso não seria possível sem o trabalho telepresencial. Hoje, pelas 9 da manhã, eu julguei vários processos na 8ª turma do tribunal, que ainda estou vinculado, a centenas de quilômetros de distância. Então, nós procuramos fazer uma política de manter o que era bom, né? Mas não perder a característica fundamental da Justiça do Trabalho, que é o contato direto com as partes. A Justiça do Trabalho é audiência, né? É o juiz ouvir as pessoas se olharem no olho. E é por isso, por exemplo, que nós temos os maiores índices de conciliação de todo o Poder Judiciário, porque é um processo humano, né? Não é um processo de papel contra papel ou de uma petição fria eletrônica contra outra pessoa. Petição fria eletrônica. É um processo em que as pessoas sentam numa mesa, olho no olho, às vezes colocam suas diferenças, se queixam uma das outras, mas passado isso, vamos fazer um acordo. Nós somos muito pragmáticos com relação a isso. Nós pensamos em resolver o problema das pessoas, né? E não criar mais problemas. Quem entra na justiça quer resolver problema, não quer criar problema. Então essa é uma característica muito boa do processo trabalhista que nós queremos manter, a sua simplicidade, a sua informalidade, né? A presença da parte na frente do juiz, o juiz ouvindo as pessoas. É um processo humano, não é uma coisa fria, uma coisa da vida. O processo trabalhista é um processo que tem emoção, né? E o lado bom disso é que nós temos os melhores índices de conciliação. Agora em maio, né, vamos promover em todo o estado do Rio Grande do Sul a primeira semana de conciliação deste ano, depois no final do ano tem outra, todos os anos tem isso. Então nós convidamos a comunidade de Carazinho e todas as cidades abrangidas aqui pela Vara do Trabalho de Carazinho a participar disso, né? Que os empresários se disponham a vir debater, né? Conciliar, que os trabalhadores também venham, né? Cada um tem que ceder um pouco para encontrar uma solução intermediária. A questão do teletrabalho, ou home office, como muitas pessoas chamam, é uma realidade que veio para ficar e foi acelerada com a pandemia e a necessidade do distanciamento social, enfim. O senhor acredita que essa questão ainda pode gerar muitas dúvidas e muitos processos de empregados e empregadores porque não conseguem resolver essas questões de trabalho? Eu acho que o teletrabalho é uma realidade, como bem dito, que veio para ficar. Agora, tudo na sua justa medida, né? Eu não posso tornar as relações entre as pessoas, e aqui não me refiro só ao teletrabalho, as relações entre as pessoas ficam muito frias pela tela de um computador, pela tela de um celular, né? Nós somos seres humanos, nós precisamos de calor humano, né? Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal. Então, havia necessidade de regulamentação dessa forma de trabalhar. A reforma trabalhista foi pioneira nesse sentido, trouxe alguns artigos, posso fazer crítica a favor ou contra, mas isso é positivo, né? Houve uma recente modificação agora, então a reforma trabalhista começou a regular o teletrabalho, já temos uma nova rodada de regulamentação e acredito que naqueles setores em que isso for possível, né, na justa medida é positivo, né? Por exemplo, com o teletrabalho eu evito tempos de deslocamento, posso ter mais alguma flexibilidade, né? E isso é bom. Muitas pessoas, principalmente nos grandes centros urbanos, levam horas para ir e horas para voltar do seu trabalho. Então, é horas que eu tiro dessas pessoas do convívio com a família, de descanso, de lazer, só pelo simples deslocamento. É claro que também tem o lado negativo, né? No teletrabalho eu posso estar 24 horas conectado, né? Posso ficar recebendo mensagens a qualquer momento, né? E tudo isso tem que ser regulamentado,
Né? O fato de eu estar em teletrabalho não quer dizer que eu me torno um instrumento 24 horas por dia conectado. Né? Senão não tem descanso, não tem direito a uma vida familiar, tem que responder uma mensagem de WhatsApp à meia-noite, né? Ou no fim de semana. Então, tudo é uma questão de evolução e de aprendizagem e regulação. Né? Mas eu vejo com bons olhos. Né? Acabei de dar um exemplo. O meu trabalho mesmo aqui só é possível porque eu disponho desses meios tecnológicos. Agora, nós vamos terminar essa entrevista e eu vou ver dezenas de mensagens do WhatsApp relacionadas ao meu trabalho. E que eu preciso ir decidindo e que vai acelerando, que não vão ficar parados os processos, que a atividade vai continuar andando, porque eu vou dizer, faz isso, faz aquilo, etc. e tal. Agora isso aqui, vamos marcar uma reunião para a semana que vem, presencial, ou vamos marcar uma teleconferência para amanhã, quando eu estiver ainda em Carazinho, e por aí vai. Assim é a vida. Para a gente encerrar, então, desembargador, eu queria perguntar o que o senhor ainda acredita, né? A nossa primeira CLT é bastante antiga. O que a gente ainda precisa evoluir dessa primeira legislação que a gente ainda não deu um passo à frente? A CLT de hoje, a CLT está completando 80 anos esse ano. É um motivo de comemoração, é um motivo de orgulho. É claro que a CLT de 80 anos atrás não é a CLT que nós aplicamos hoje. Ela sofreu inúmeras modificações. Mais do que isso, ela foi interpretada, debatida, as reais contornos foram definidos por decisões da justiça, súmulas que são editadas. Mas, de qualquer forma, eu acho que o seu princípio fundamental ainda é válido. Né? O trabalho humano não é uma mercadoria qualquer. Né? O trabalho humano não é eu comprar e vender um objeto. Eu estou tratando de seres humanos. Seres humanos têm vida particular, seres humanos têm sentimentos, seres humanos têm direito ao descanso, seres humanos têm dignidade. Acho que essa é a grande lição dos 80 anos da CLT. Eu tenho direitos, né? Eu tenho que cumprir meus deveres, mas eu tenho direitos. E no ambiente das relações de trabalho, isso é muito importante. Né? Tenho direito de descansar com a minha família no fim de semana, ou pelo menos uma vez na semana. Uma vez por ano eu tenho direito de férias, né? Uma vez por ano eu vou receber um outro salário, que é o 13º, e vou poder pagar as contas antigas para fazer conta nova. Né? E isso não é ruim para os empresários, ao contrário do que alguém pode dizer por aí. Isso é bom. Eu jogando mais dinheiro na economia, todo mundo gosta do 13º. Quem recebe, mas quem recebe vai jogar isso de volta no comércio. O comércio vai ser ressarcido do 13º que pagou e vai encomendar mais para a indústria. E a indústria vai se ressarcir do 13º que pagou porque tem mais encomendas. Então faz girar a economia. Os direitos trabalhistas fazem girar a economia. O que adianta eu produzir e não ter para quem vender? O que adianta eu produzir as coisas e não ter pessoas com salário decente que possam consumir? Não só os bens de sobrevivência. A gente não vive só para sobreviver. Nós não somos animais viver só para comer. Nós queremos um pouco de conforto, ter uma roupa legal, poder, no fim de semana, convidar a família para ir jantar fora ou almoçar, né? Se divertir com os amigos, ver uma peça de teatro, ver um filme, né? Poder comprar um celular legal, né? Uma roupa legal, um carro. Né? Então nós precisamos pensar nisso, precisamos pensar a economia como algo positivo para todos e não para alguns. Esse é o grande papel dos direitos sociais, né? É pensar para todos. Né? Pensar inclusive para os mais desfavorecidos, dar dignidade para as pessoas. Então acho que essa é a grande comemoração, essa é a grande mensagem da CLT para a sociedade. Né? Nós podemos pensar em ter um pouquinho mais para todos, né? Ter um pouco mais de dignidade. Nós não podemos extrapolar limites, né, na hora de trabalhar. É bonito trabalhar, as pessoas se realizam pelo trabalho, mas o trabalho não pode ser tratado como uma condição análoga à escravidão. Eu acho que essa é a grande mensagem e por isso nós devemos comemorar os 80 anos de CLT. Certo, muito obrigado então por atender a imprensa nessa sua visita então a Carazinho e bom retorno para o senhor. Muito obrigado.